Nesta aula eu vou esclarecer um assunto sobre derivadas parciais. Por exemplo, vamos supor que y seja uma função de x, né? Uma função de uma variável só. Então, a derivada de y respeito de x é igual a 1 sobre a derivada de x respeito de y, certo? Ou seja, seria 1 sobre a derivada de x, ou seja, é como se colocasse 1 sobre 1, né? Dividido por derivada de x respeito de y, que vai dar isso aqui, né? Então, eu posso dizer que derivada de y respeito de x vai ser 1 sobre a derivada de x, né? Melhor vou colocar assim, né? 1 sobre a derivada de x respeito de y. Ou também, derivada de x respeito de y vai ser 1 sobre a derivada de y respeito de x. Como podemos aplicar isto? Vejam, por exemplo, vamos supor que y seja arco cosseno, né, de x. Então, isto significa que eu tenho um triângulo retângulo aqui, né? Aqui tem um ângulo y e cujo cosseno vale x. Ou seja, aqui eu posso colocar x e aqui 1. Cosseno, vejam que cosseno de y deve dar x, né? Então aqui devemos ter 1 menos x, raiz de 1 menos x quadrado. Então, a derivada de y respeito de x, vejam como é que é. Vai ser igual a 1 sobre a derivada de x respeito de y. Como comprovamos isso? Vejam. Vamos pegar aqui a derivada de x respeito de y. Ou seja, daqui seria derivada de cosseno de y respeito de y. Isto vai dar menos seno de y. E seno de y aqui vai ser cateto oposto dividido por a hipotenusa, ou seja, menos, né, raiz de 1 menos x quadrado. Ok? Então, vejam. Derivada de x respeito de y, né? Deu menos 1 menos x, raiz de 1 menos x quadrado. Então, 1 sobre essa derivada deve dar menos 1 sobre de 1 menos x quadrado, que é exatamente igual a derivada de y respeito de x. Então aqui podemos comprovar que já falamos, né? Que a derivada de y respeito de x deve dar 1 sobre derivada de x respeito de y. No entanto, quando temos uma função de mais uma variável, isto não é verdade. Vou colocar aqui. Isto só é verdade quando y é
função de uma variável só. Mas se fosse de mais de uma variável, aí não vai acontecer. Por exemplo, o que acontece em, vamos ver, por exemplo, coordenadas esféricas. O que acontece aí? Então, nós sabemos que em coordenadas esféricas, x é r, r seno de θ, né? Cosseno de φ, y é r seno de θ, seno de φ, e z igual a r cosseno de θ. Por sua vez, r seria em função de x e y, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Θ é arco cosseno de z dividido por x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. E φ é arco, né, tangente, vou colocar aqui, arco tangente de y sobre x, certo? Neste caso, por exemplo, eu vou calcular o seguinte. Eu vou calcular a derivada de x respeito de θ. Eu posso fazer isso observando aqui que x depende de três variáveis, r, θ e φ, derivando só respeito de θ, que significa mantendo constantes r e φ, né? Isto vai dar r, né? R cosseno de θ, cosseno de φ. Certo? Então, agora vejam como seria 1 dividido por isto aqui. Isso seria 1 sobre r cosseno de θ cosseno de φ. Eu vou mostrar que isto é diferente. Vou calcular derivada parcial de θ respeito de x e vou mostrar que não dá isto, que não dá esse valor. Então vejam, para isto eu vou utilizar esta relação aqui, né? Então, derivando aqui, vamos ter derivada de arco cosseno, né? Ou seja, derivada a respeito de x de arco cosseno de isto aqui. Isto, né? Derivada de arco cosseno, sabemos que é menos 1 sobre raiz de isto ao quadrado, ou seja, 1 menos z quadrado, x quadrado, y quadrado, mais z quadrado, pela derivada parcial de x de z dividido por raiz de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Bom, isto aqui vai dar menos raiz de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado dividido por raiz de
x quadrado mais y quadrado. Façam a conta aqui, vamos ver isso. Agora aqui, z não depende de x, então isso aqui vai ser z pela derivada parcial respeito de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado a la menos 1 meio. Então isso vai dar vou mostrar aqui. Isto aqui vai ser isto. Dividido por isto aqui. Por z menos 1 meio. G x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, né? Menos 3 meios por 2x. Quanto vai dar isto? Veja. Vou colocar aqui. Então veja. Esta derivada parcial deu isto aqui. Por z por menos 1 meio menos 3 meio por 2x. Então, 2 vai cancelar aqui, menos com menos vai dar 1, né? Então, isto vai ficar x vezes z, né? X vezes z, e isto daqui, menos 3 meios, e aqui é x quadrado mais z, y quadrado mais z quadrado a 1 meio. 1 meio menos 3 meios vai dar x quadrado, y quadrado mais z quadrado. Vejam, aqui é 1 meio, e aqui menos 3 meios. E aqui também é isto aqui, né? Então, isto vai dar xz dividido por... Aqui 1 meio menos 3 meio vai dar menos 2 meios, é menos 1. Então, vai ficar embaixo aqui. E aqui assim. Vejam, x é r seno de θ cosseno de φ. Z é r cosseno de θ. Isto aqui é r quadrado, né? Isto. E isto é raiz de x quadrado mais y quadrado. É fácil ver que é r seno de θ. Ok? Então, como vai dar isto aqui? Seno de θ, cancela aqui. Aqui vai dar r, né? Então, isto vai dar... Ah, e aqui tem um r também aqui, né? Que vai cancelar com... Sim, esse 2 não, tá certo. Então vai ficar r quadrado, vai ficar só um r, sim. Então vai ficar cosseno de θ cosseno de φ dividido por r. Então vejam que isto é igual a
derivada parcial de θ respecto de x, que é diferente de derivada parcial de x respecto de θ. Observem aqui. Isso é diferente disso. Né? Não, é diferente da inversa, né? Desculpem aqui. Isto é diferente. É diferente de 1 sobre a derivada parcial de x respeito de θ. ¿Por quê? Porque isto é igual a 1 sobre r cosseno de θ cosseno de φ. Vejam que isto não é igual a isto. São diferentes. Então tem que ter cuidado quando realizamos derivadas parciais. Então já podemos responder esta questão que diz: expresse derivada parcial de x, derivada parcial de y, derivada parcial de z em coordenadas polares esféricas. Então, por exemplo, vejam que x é r em esféricas, r seno de θ cosseno de φ. Então, x é uma função de r, θ e φ, igual que y, né? Y também, né? Y é r seno de θ seno de φ. Então, y é a função de r, θ e φ. Z é igual a r cosseno de θ. Então, z é uma função só de r e θ. Então, se eu quero derivar parcial de respeito de x, eu tenho que considerar que x é uma função de 3 variáveis, r, θ e φ. Então, isto vai ser derivada de r respeito de x, né? Na verdade é assim, né? Derivada de x respeito de r, né? Então, aqui seria assim, né? Derivada parcial de r respeito de x, e aqui derivada parcial em r, mais derivada parcial de θ respeito de x, a derivada parcial em θ, mais derivada parcial em φ, respeito de x, derivada parcial em φ. Então, é errado dizer que isto é 1 sobre derivada parcial de x respeito de r. Porque, como eu já falei, em derivadas parciais não podemos fazer isso. Temos que ter cuidado. Então, vamos ter que fazer assim. Primeiro, derivada parcial de r respeito de x. Tenho que fazer derivação direta. Vai ser, né, isto aqui. Porque r é a raiz disto. Então, isto vai dar 1 meio de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. 1 meio menos 1 vai dar menos 1 meio. Da derivada que está dentro é 2x. Então, 2 com 2 cancela, vai dar x dividido por isto aqui. Então, vemos que a derivada parcial de r a respeito de x vai ser x, né?
Agora, substituindo aqui, isto aqui é R, seno de θ, cosseno de φ. E isto aqui é R. Então, isto vai ser seno, porque aqui vai cancelar, né? Seno de θ, cosseno de φ. Então, agora, eu preciso, já calculei isto, que é isto aqui, né? Agora, preciso calcular esta derivada, mas essa derivada eu já calculei, né? E era, vamos ver aqui, era isto aqui. Era cosseno de θ, cosseno de φ dividido por R, né? Isto daqui era cosseno de θ, cosseno de φ dividido por R. Agora falta este aqui. Então vamos calcular isso aí. Derivada de φ respeito de x é a derivada respeito de x de arco tangente. Vou colocar melhor assim. Arco tangente de y dividido por x. Ok? Derivada de arco tangente é 1 sobre, seria 1 mais y quadrado dividido por x quadrado. Pela derivada parcial em x de, isto aqui é como se fosse y por x a la menos 1. Né? Então isto vai dar x quadrado mais y quadrado vezes menos 1. Y é uma constante aqui para x, né? Então fica aqui. Então vai ser assim, né? Essa derivada. Isso começou a dar 1, e então vai dar menos y dividido por x quadrado mais y quadrado. Vejam, y é menos, aqui seria r seno de θ, seno de φ, né? E aqui, isto que está x quadrado mais y quadrado é r seno de θ. Né? Na verdade, é r quadrado seno quadrado de θ. Então, aqui vamos ter seno de φ, né? Dividido por r seno de θ. Né? Cancelando aqui. Então, vimos que então esta derivada parcial é derivada assim, né? Mais isto vai dar, bom, vamos ver, derivada a respeito de x, vimos que era seno de θ cosseno de φ, né? Vai dar seno de θ cosseno de φ. Mais isto aqui deu
Cosseno de θ, cosseno de φ dividido por R. Mas isto aqui deu seno de φ dividido por R, seno de θ, assim, né? Só que eu esqueci aqui um sinal menos, né? Aqui tinha um sinal menos. Então aqui tem que ter um sinal menos. Vejam que este resultado né, é igual ao que está no livro aqui, né? Tá? Está exatamente igual. Então aqui, essa é a forma então de expressar essa derivada parcial respecto de x em função das outras derivadas parciais, né, em r, θ e φ. Então, por exemplo, para calcular esta derivada parcial, em função das outras, temos que ver que y é uma função de r, θ e φ. Então, isso vai dar derivada de r respeito de y por essa derivada parcial. E aqui, igualmente com respeito a z, né? Tenho que calcular assim, né? Então, da mesma forma calculamos derivada parcial de respeito de x, também temos que calcular estes aqui diretamente, né? Bom, esse cálculo eu deixo para vocês, né? E podem comprovar ele nas respostas que estão aqui, né? Agora ele também, vejam como podemos calcular isto igualando, ou seja, aqui tem uma sugestão de igualar os gradientes, né? Vamos seguir essa sugestão, né? Por exemplo, aí podemos ver que o gradiente, operador gradiente, em x expressado em xyz, é assim, né? E o operador gradiente expressado em coordenadas esféricas é assim, né? Mas é o mesmo operador expressado em diferentes coordenadas. Então, o gradiente deve ser igual, independente das coordenadas nos quais seja expressado. Então, vamos igualar os gradientes, né? Mas para isso, então, vamos expressar R chapéu em XYZ. R chapéu é seno de θ, cosseno de φ, x chapéu, mais seno de θ, seno de φ, y chapéu, mais cosseno de θ, z. Por outro lado, θ chapéu é
cosseno de θ, cosseno de φ, x chapéu, mais cosseno de θ, seno de φ, y chapéu, menos seno de θ, z chapéu. Φ chapéu é menos r seno de θ, né? Não, na verdade ele é assim, né? Menos seno de φ, x chapéu, mais cosseno de φ, y chapéu. Então o que tem que ser feito é substituir esses vetores unitários em função dos vetores unitários x, y, z aqui e na igualação igualar as componentes. Então vamos fazer isso. Então vamos ver x mais y mais z. Esse aqui é o gradiente em coordenadas cartesianas. Vai ser igual a... Vamos substituir r chapéu, que é seno de θ, cosseno de φ, x chapéu, mais seno de θ, seno de φ, y chapéu, mais cosseno de θ, z chapéu, né? Derivar a respeito de r, né? Mais θ chapéu, que é cosseno de θ, cosseno de φ, x chapéu, mais cosseno de θ, seno de φ, y chapéu, menos seno de θ, c chapéu, aqui todo dividido por r, né? Aqui derivar parcial a respeito de θ. E aqui φ chapéu, que é menos seno de φ, x chapéu, mais cosseno de φ, y chapéu, dividido por r seno de θ, r seno de θ, né? E aqui derivar parcial a respeito de φ. Então temos que igualar as componentes x, né? Então daqui vamos ver da componente x, igualando a componente x, né? Vemos aqui temos seno de θ, cosseno de φ, né? Derivada parcial em r, mais aqui teríamos cosseno de θ, né? Cosseno de φ, dividido por r, derivada parcial a respeito de θ. Aqui teríamos menos, né? Menos seno de φ, dividido por r, seno de θ, derivada parcial a respeito de φ, né? Que é exatamente essa parte, né? Igual com as outras partes, vamos chegar ao mesmo. Por exemplo, só para ver, derivada parcial em z, né? Derivada parcial em z vai ser, vejam, derivada parcial em z, que é mais fácil, né? Vejam, aqui não tem componente z, então só aqui. Então vai ser cosseno de θ, derivada parcial em r, né? Menos seno de θ, dividido por r, derivada parcial em θ. Que é o que está aqui, né? Certo? E assim com a componente y, né?
Então é só igualando os gradientes, né? Só para por completeza eu vou fazer derivada parcial em y, né? Derivada parcial em y vai ser aqui seno de θ, seno de φ, derivada parcial em r, aqui cosseno de θ, seno de φ, dividido por r, derivada parcial em θ. E aqui mais cosseno de φ dividido por r, seno de θ, derivada parcial em φ. Né? Vamos ver se isto é seno de θ, seno de φ. Né? Cosseno de θ, seno de φ dividido por r. Né? Seno de θ, seno de φ, cosseno de φ dividido por r, seno de θ. Ah, exatamente. Então, já fizemos. Esse aqui é um método direto, né? Para responder essa questão igualando os gradientes, né?